saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um, através desta leitura. Venha trazer renovo no coração de cada um. O Espírito Santo de Deus transforma a vida. Que Deus faça milagres acontecer na vida de cada um. Que Deus mande com espada de fogo circulando na minha família, guardando e protegendo. O mesmo desejo para vocês, minha gente que estão me ouvindo. Que Deus faça uma obra maravilhosa em cada coração. Que Deus dê sabedoria, paz, longevidade. Que o Senhor capacite cada um para toda boa obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Leia a leitura aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Que o Espírito Santo de Deus venha me dar discernimento para me ler a palavra e jotar. Em nome do Senhor Jesus, fala comigo, Pai amado. Dá-me discernimento para me ler a palavra e jotar. Traz renovo na vida de cada um, através da palavra, em nome do Senhor Jesus. Essa leitura está dizendo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Jesus disse, conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Por quê? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus conhece, não é? A pessoa. Quando Deus chama a pessoa para fazer a obra dele aqui na terra, quando ele chama, é porque ele conhece. É porque ele conhece. Fazer a obra de Deus, minha gente, eu digo para vocês, fazer a obra de Deus é pregar o evangelho que Jesus pregou, não negar. Não negar. Não negaste o meu nome. Está dizendo aqui, olha. Jesus disse, conheço as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Porque, tendo pouca força, porque ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque pregar o evangelho é esclarecer para o mundo inteiro o que Jesus fez e o que Jesus faz e as ordenanças dele, esclarecer para o povo. Aí você está sendo chamado por Deus para fazer a obra aqui na terra.
Quando ele chama, é porque ele sabe. Ele conhece. Ele conhece. É por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, quando vocês chegar numa igreja que a pessoa estiver contradizendo a palavra, você vai com a Bíblia na mão. Examina as escrituras, porque nem o Senhor Jesus falou. Examine. Você vai com a Bíblia na mão. Se o pregador está contradizendo o que está escrito na Bíblia, você não apoie, não pode apoiar o erro. Procure igreja, testar as igrejas. Jesus mandou para testar as igrejas, testar os espíritos. Deus mandou. E como é que você testa a igreja? É com a Bíblia na mão. Se o pregador está pregando, dando um recado de Deus da forma certa, que Jesus mandou, vamos apoiar, não é? Vamos apoiar. Se ele contradiz, se nós apoiar, nós estamos sendo iludidos, estamos sendo enganados. Porque Jesus mandou para nós acautelar, para nós vigiar, para que ninguém engane, porque muitos virão em meu nome, muitos ainda disfarçados de ovelha, de cordeirinho, de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou, não se iluda. Testar as igrejas, testar os espíritos. Como é que testa o espírito? Se aquela pessoa prega e não vive o evangelho, a pessoa vê. Se a pessoa não prega, se a pessoa prega, mas não vive o evangelho, a pessoa vê. Porque a palavra de Deus, Jesus falou assim, que a árvore boa pelos frutos se conhece, as árvores boas, as árvores más, mas pelo fruto se conhece, porque a árvore boa produz bom fruto, e a árvore má produz más fruto. Aí não adianta, minha gente. Eu digo para vocês, não adianta. Não adianta. Não adianta a pessoa, não adianta a pessoa estar numa igreja sem a Bíblia na mão. Não adianta. A pessoa está na igreja sem a Bíblia na mão. Só sendo levado do jeito que as pessoas dizem. Sendo levado do jeito que as pessoas dizem. Não é assim. Nós temos que examinar as escrituras, testar os espíritos, testar as igrejas. Jesus falou. Porque se não for assim, a pessoa é enganada. E ninguém pode aumentar nem um jota e nem um tio da palavra de Deus. Se aumentar, já no maligno. Se aumentar ou diminuir, já no maligno. Não pode aumentar nem um jota e nem um tio da palavra de Deus. Nós temos que entregar às pessoas o que está escrito, o que Jesus falou. A sabedoria do homem é loucura, o apóstolo Paulo dizia. A sabedoria do homem é loucura. A sabedoria de... Porque a Bíblia está dizendo assim também. Este povo em vão me adora. Em vão
em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Estão adorando em vão a Deus, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Ensinando doutrina que são preceitos de homens. Está escrito também. Ensinando doutrina que são preceitos de homens. Para você ser fiel a Deus, eu estou aqui falando, eu li aqui, esses versículos da Bíblia, mas eu estou enjortando para a pessoa saber, eu estou enjortando, referindo mesmo o que está escrito na Bíblia também, que eu estou enjortando. Para examinar as escrituras, eu li esse versículo aqui, mas estou falando no que está escrito também. Examinar as escrituras. Toda escritura é inspirada por Deus, testar os espíritos. Também ele diz, esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim, ensinam doutrina, que são preceitos de homem, e vão me adorar. Aí eu digo para vocês, minha gente, acautelar em vós, que Jesus mandou falar para você, acautelar em vós, acautelar em vós, que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, acautelar em vós, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Não carece ele dizer eu sou Cristo, não. Não carece ele abrir a boca e dizer eu sou Cristo. Mas quando a pessoa, ele está avançando os sinais, ensinando doutrina de homem, ele está se achando um Cristo. Ele está se achando acima de Deus, porque Deus dá uma ordem e a pessoa vai dar outra. Ele está se achando um Cristo, que seja um Deus aqui na terra. E se a pessoa não tiver cuidado de cair no abismo, nós temos que passar o recado de Deus para as pessoas, o que está escrito. Como está dizendo aqui, ó, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, ó. Jesus disse, conheça as tuas obras. Viu? Jesus diz, conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Está vendo? Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, tá vendo? Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Muito lindo, muito forte. Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardar a palavra de Deus é você passar a palavra de Deus para todos, do jeito que ele deixou, do jeito que ele mandou, entregar para as pessoas, ler versículo da Bíblia. Porque ele já diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrina, que são preceitos de homem, em vão me adora. Me honra com os lábios,
mas o coração está longe de mim. Porque ensina a doutrina que são preceitos de homem. Nós temos que entregar o recado de Deus para as pessoas. Dar as ordens, passar as ordenanças de Deus para as pessoas. Aí está sendo escolhido por Deus, chamado por Deus, porque tem muitos que são chamados por Deus e tem muitos que são escolhidos pelo maligno. Que são escolhidos pelo maligno, porque muitos virão, uns enganadores, falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. Está escrito que tudo isso vai acontecer, que Jesus falou. Falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas. Enganarão muitos. É preciso, minha gente, é preciso se acordar, se despertar, ler a Bíblia, examinar as Escrituras, ser fiel a Deus até o fim. Ser fiel a Deus até o fim. Deus dá força, pede força a Deus que Ele vai te dar. Prega o Evangelho que Jesus pregou, que Ele vai te dar força para tu vencer os obstáculos da vida e as adversidades. Mas também nós precisamos orar, também nós precisamos vigiar, para não cair na cilada do mal. Porque os enganadores estão aí. O mal está circulando. Pois é, minha gente, que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria a cada um. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Que Deus dê paz, que Deus dê longe vida, que Deus dê sabedoria, que Deus dê bom ânimo para viver e vencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.